a Bárbara, meu querido Folo, De Stefani, participou de audiência sobre a censura na semana passada e foi censurada pelo YouTube. Os vídeos da influenciadora, todos eles estão bloqueados no Brasil e aparece, inclusive, ela postou isso no Twitter, um dia depois dela participar da comissão, ela teve essa restrição imposta e a limitação é geográfica. Então, só quem está no Brasil não pode ver. É que não pode acessar. Só com VPN. Só nós. Só com VPN consegue O acessar. Alexandre quer proibir também. E daí, se pra quem você acessar o coloca a Na China, VPN, eles têm isso. se você coloca a VPN, você começa a ser perseguido pelo Alexandre de Já Moraes. tem esse projeto já. E olha que loucura isso daqui. A sensação, eu desconfio de tudo, né? E eu acho que existe uma porta de saída ali, uma porta dos fundos entre o judiciário e as big techs. E eu tô achando que ou eles fazem isso para querer agradar o ministro Alexandre de Moraes, ou eles estão fazendo isso a pedido mesmo, dentro de uma ordem sigilosa do Alexandre de Moraes. Pode ser que eles estejam fazendo isso espontaneamente, mas a gente vai ficar sempre nessa dúvida. Não dá para saber. Por quê? Tem muita coisa sigilosa acontecendo hoje. Kafka. Você não sabe a decisão do Alexandre, que pediu para o Telegram mandar aquela mensagem para todos os usuários no Brasil, ela não tinha nem fundamento legal. Esse é o nível do nosso ministro. E a questão que fica, e eu queria passar a bola aqui para o deputado Luiz Felipe, acho que as pessoas têm o sentimento de antipetismo já aflorado dentro delas. Eu sinto que é o momento da gente despertar nas pessoas o sentimento, claro, com perdão da expressão, mas do anti-alexandrismo. A gente tem que acabar com o espírito autoritário no Brasil. A gente tem que responsabilizar, assim, a pessoa mais simbólica hoje no país, que mostra esse lado, essa faceta autoritária, primeiro é o Alexandre de Moraes. Depois a gente tira mais uns 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Existe a necessidade de protagonismo do Senado. Se o Senado restabelecer esse equilíbrio, inclusive vai abrir 5 vagas, 5 ministros. O país que eu sonho, Adriles, e deputado, e Holiday, 5 vagas abertas no Supremo Tribunal Federal por causa de ministros impedidos. E nas sabatinas a condição para o ministro entrar você não pode ser ativista. Não sei, eu sonhei com isso esses dias. Olha, eu vou responder porque a gente já estava pautando isso, que é uma reforma do judiciário. A gente não pode esperar que você tenha boas pessoas sendo indicadas quando o sistema é ruim. Você coloca boas pessoas num sistema ruim, o resultado sempre vai ser ruim. Pode não ser imediatamente, mas isso vai acontecer no decorrer do tempo. Então, temos que reformar o sistema. Eu já até pedi para alguns juízes do STF para que eles façam a proposta. Faz a proposta de reforma do judiciário. Eles estão vendo os abusos que os seus colegas cometem. Os próprios juízes que estão, não só no STF, mas STJ e outras varas, eles estão vendo abusos que estão sendo cometidos. Por que eles não propõem uma reforma do judiciário? Estão vendo ou estão anuindo, príncipe? Não, eles estão com medo, a verdade é essa. Eles estão com medo, mas eles sabem de todo. Eles estão com medo da cúpula. Eles estão com medo do poder que o STF galgou nos últimos 30 anos. É por isso que eu digo, é um erro de desenho. Nenhum constituinte em 1988... Então, deputado, eu estou perguntando dos próprios juízes do STF, eles estão vendo os abusos ou estão anuindo com os abusos demais? Os dois. Alguns estão com medo e outros estão anuindo, falando, não, é isso mesmo, porque são ativistas eles próprios. E quando ele vê um abuso cometido e que passa sem nenhuma punição, ele fala, puxa vida, eu tenho esse poder também? Que bacana, que legal, talvez eu possa usar isso no futuro. Então a gente tem que mexer no sistema. As pessoas, eu não confio em nenhuma pessoa. Eu confio em sistemas melhores definidos. Isso que eu acho que é importante. Agora, precisa de pessoas de confiança para fazer essa mudança. Nós estamos propondo uma reforma do judiciário. Começamos a coletar assinatura, mas obviamente que o judiciário começa a atacar todos aqueles que assinam a proposta. Então, os deputados, na sua maioria, não têm capacidade de se defender, não entendem do tema, se sentem acuados, é um tema complexo. A população também não está engajada nisso, porque está mais querendo combater, fulanizando o debate político e não pautando, não dando apoio às pautas. Então, essa é uma pauta técnica que passa fora aqui da mobilização popular. Você teria que ter hoje uma mobilização popular igual ao que teve da censura, para que a gente galgue essas assinaturas, para que a gente possa pautar um projeto, para que os deputados assinem, para que os senadores assinem e passe. Lembrando, uma emenda constitucional que mexe no judiciário como um todo,
É foro completo do Legislativo. Passa 2 vezes na Câmara, passa 2 vezes no Senado e acabou. A não ser que aí, de fato, o STF interfire dizendo que é uma pauta inconstitucional, que vai afrontar aqui o sistema. Mas não duvido, eu acho que não. Se tendo uma amplitude de adesão do Legislativo, é muito difícil. Então, eu acho que esse é o caminho para se mobilizar. Quando você começa a fulanizar, vamos atacar lá o Alexandre, vamos atacar lá o antigo Lewandowski que saiu agora. Exato, exatamente, aí justifica. Até eles falam, como é que eu vou me proteger? Tem essa tipificação criminosa, isso que eu acho absurdo. Já tem no Código Penal, você está falando para mudar o judiciário, já não existe esse crime de discurso de ódio. Eles criaram isso. E o discurso, exato, o problema é esse. O discurso de ódio é pautado todo numa subjetividade relativista. Exato. Então, depende de quem é a figura, é um discurso de ódio. Chamar o Bolsonaro, por exemplo, de fascista não é discurso de ódio, mas chamar o Lula de ladrão, que é um fato, é discurso de ódio. Mas veja, depende. O que o deputado está trazendo aqui, acho que realmente ele tem razão, é o seguinte: não adianta a gente atacar individualmente o sujeito, mesmo que institucionalmente, no sentido de vamos forçar o Senado a trazer um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ok, tudo bem. E quem vai ser o próximo? Indicado pelo Lula. E o que impede de, no dia seguinte, o Gilmar Mendes assumir a relatoria do projeto que está lá? Um impacto, pode eu até acho que criar, mas do ponto de vista prático, o sistema continuará sendo o mesmo. Acho que é prático. Do ponto de vista prático, desde os anos 90... Presta atenção. Meu Deus do céu. Fiquei nervoso. Desde os anos 90, eu escuto falar fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Itamar, fora todo mundo. Por que você não pode dizer fora Alexandre ou qualquer ministro? Isso é da origem da democracia, você poder criticar de maneira incisiva e agressiva, inclusive, quando você não acha que um ministro, determinado deputado, determinado juiz, não está correspondendo ao cargo, não está respondendo à legitimidade das instituições. A gente está falando aqui de tipificações criminais que não existem, ou seja, eu concordo com o deputado quando ele diz que a gente tem que mudar o arcabouço das leis, a fazer uma reforma do judiciário, mas eles já estão sendo lesivos em relação às próprias leis do judiciário. Não existe lei que proíba você de mentir, inclusive para si mesmo. Existe uma lei que fala que a sua mentira pode ser lesiva a outra pessoa, por meio de injúria, difamação, calúnia, e aí o outro pode processar. O direito à mentira, nesse sentido, é praticamente sacrossanto. Porque você tem direito de se auto-enganar, de se enganar em relação às circunstâncias. Isso é crime? Não. Então a busca da verdade pode ser uma opinião que não seja equivalente à verdade. Isso não é fake news. Você tem o direito de criticar o ministro. Você tem direito de dizer que esse ministro não corresponde ao cargo, não está à altura da instituição que ele representa. Isso é discurso de ódio? Quando você fala de maneira agressiva ou incisiva? Há leis que já não permitem que um juiz instaure um inquérito de ofício, sem ser provocado pelo Ministério Público, sem ser provocado pela PGR, e o ministro Alexandre de Moraes tem 4 anos que está com o inquérito de fake news, sendo que o inquérito pode durar no máximo 90 dias, ou seja, já existe, deputado, um arcabouço legal que proíbe taxativamente o que, eventualmente, o Alexandre de Moraes já está fazendo. E ele está fazendo. E aí, pragmaticamente, meu caro Holliday, se a gente pede o impeachment desse homem, e se esse impeachment é colocado, aí sim você causa um impacto psicológico nos demais ministros que não vão ficar tão assanhados por essa mosca azul do poder, como bem disse o deputado, e eventualmente vão limitar um pouco. É uma questão psicológica e política, não é só uma questão de legitimidade das leis, para usar uma redundância. Mas assim, só para pontuar aqui, eu posso jogar em termos mais concretos, até para pontuar o que o Adriles falou, deputado, que é o seguinte: quem mobiliza está quieto. Quem mobiliza é o Bolsonaro. Bolsonaro não está mobilizando. Marcel Van Hatten chamou o pessoal para uma manifestação e na manifestação tinham lá 5 mil pessoas. O pessoal está com medo. Até o pasteleiro da esquina está com medo de ser preso. Existem medos racionais e medos irracionais. As pessoas, no meu entendimento, estão padecendo de um medo irracional por conta do 8 de janeiro. No 8 de janeiro, o pessoal foi até a Praça dos Três Poderes e a gente está começando a ver que tinha... Eu já falava isso no dia 9 de janeiro. Tem cara infiltrado ali, tem black bloc, tem que investigar, vamos apurar. Vandalismo nunca foi uma tônica da direita, sempre foi uma tônica da esquerda. Aí beleza. Então, quer dizer, se não houver a pauta do impeachment, uma pauta de reforma constitucional é uma pauta
morosa, é uma pauta que pode perder no Senado, dentro do... O impeachment é mais direto. No Senado e na Câmara, por conta do fisiologismo, né, os bilhões que estão sendo aplicados pelo Lula lá, para comprar o centro fisiológico. Eu acho que o impeachment é a melhor pauta hoje. O pessoal enxerga isso na Câmara, deputado? Nada, não enxerga nada disso. Ao contrário, se você personificar o ataque, fica uma coisa vingativa, fisiológica, pequena. Você tem que... Eu não vou dizer que o ataque não é válido, o ataque é hiper válido. Sim, é justo. É claro que é justo. O cara tá prendendo e censurando todo mundo. Mas o que eu vou pontuar aqui? Não vou desqualificar aqui que temos que fazer um ataque pessoal. O ataque está violando o processo legal, não tem lei sobre a qual ele está agindo, todos os inquéritos, ninguém tem acesso aos autos, tem uma série de problemas, fora a prisão ilegal de vários que se mobilizaram. Então, tem um monte de problemas aí que são personificáveis, não vou desqualificar isso aí. Eu só estou pautando aqui como é que o Congresso funciona. O Congresso, uma vez que você vê mobilização personalística, favor desse, contra aquele fulano, vira uma novela das 8, os deputados, eu estou falando como grupo, os deputados, os senadores falam assim, isso aí é fugaz, é vingativo, é coisa partidária, é coisa ideológica. E quando você pauta algo que de fato impacta no sistema, que olha isso aqui, criou uma violação, claro, vamos mudar o sistema? Você traz luz a um problema recorrente. Mas é a longo prazo, isso, né, ministro? mas a função do legislador, seja ele o senador, seja ele o deputado, é legislar. Não é se vingar, é legislar. Não é, deputado, mas é justiça. Eu não vou defender aqui. É porque tem preso político. Tá, mas deixa eu Eles vão terminar esperar quantos anos para uma reforma constituinte? 2, 3 anos? Deixa eu terminar meu ponto aqui. Vamos lá. Desculpa aqui, Marco Antônio. Teve em São Paulo também mobilização em São Paulo. Eu estava lá. Eu estava na atividade aqui de São Paulo, teve lá o Van Hatten chamado no Sul, eu estava aqui em São Paulo da Paulista, lá 1.500, 2.000 pessoas, bem menor do que estava lá no Sul, mas teve rompimento ali de uma barreirinha ali, de sair na rua contra o projeto de censura. Então, a gente está saindo da caserna, vamos dizer assim. Por quê? A população, ela ainda não sabe exatamente contra o que ela pode se mobilizar. Ela pode se mobilizar contra as instituições, como foi feito, errado, na minha opinião, no 8 de janeiro, tá em dúvida. Pode se mobilizar contra ou a favor um projeto de lei que é saudável até que ocorra. Pode se mobilizar contra uma pessoa. Pode se mobilizar contra uma pessoa. Tem o direito, eles não sabem disso, eles têm medo. Mas eu não estou dizendo isso, Adriles, eu estou falando o seguinte, pode à vontade. Agora, agora não pode mais. Você quer gerar um impacto legislativo ou você quer só fazer o fanismo? Mas aí, vamos lá. Mas não é o fanismo, é uma verdade. Eu sei que é uma verdade, mas você tem que ter uma pauta propositiva, senão você não faz mobilização dentro do Congresso. Mas aí que entra uma questão interessante. Eu vou jogar essa bomba no colo do Fernando. Porque ele tá muito quietinho hoje. Meu Deus. Eu quero o Fernando com as veias ali, ó. Aquele Fernando nervoso, aquele Holiday bravo. Devolve o carro, Ciro. Devolve a democracia, Alexandre. Isso tudo que a gente está fazendo aqui, e essa bomba depois vai cair no colo do deputado, envolve articulação da direita. Né? Então, se eu tivesse lá no Congresso, vamos supor, Marco Antônio e Adriles deputados, a gente ia sentar com os deputados e senadores e falar, galera, é o seguinte, a chave para começar uma reforma constitucional é o impeachment do Alexandre de Moraes. E a gente vai começar com o impeachment para trazer o debate da PEC. E daí sim, Bolsonaro, liga pro Bolsonaro, chama o Bolsonaro. Vem aqui, Bolsonaro, você é o cara que coloca a gente na rua. A gente viu que os deputados de oposição, se chamarem, não vai ninguém. É o Bolsonaro que coloca a gente na rua. E vamos lá, vamos destravar o Bolsonaro. Bolsonaro, você quer ir pra cadeia quieto, que pode acontecer? Ou você quer cair trazendo a verdade para a população, que é, enquanto não tirar alguém do Supremo, o Supremo vai reinar absoluto. Olha, Marco, vou interromper aqui, porque eu acho o seguinte, desculpa, Bomba primeiro pro deputado. Não, eu preciso falar disso, porque isso é a minha pauta desde que eu entrei para a política em 2014 e o Holiday estava comigo lá. Ele testemunha, até passei uma foto nossa lá, o cabelo dele era muito maior e eu estava um pouquinho mais gordo ainda, por incrível que pareça. Mas enfim, o que eu vou dizer? Se a gente não trabalhar, se Bolsonaro faz a mobilização, primeiro, isso vira pró-Bolsonaro. Isso vira quase que uma questão eleitoral. A gente está com um problema de sistema aqui.
Se o Bolsonaro vai apoiar uma mudança de sistema, aí sim, eu diria que seria um canal positivo para você chamar para uma mobilização. Agora, o mais importante é que a mesma sociedade que está indignada com o que está vendo isso, que é pró-Bolsonaro ou não, que seja simplesmente a favor de ter um Estado de Direito moderno, olhar e falar assim, temos que fazer uma reforma do judiciário, isso é o mais sustentável, isso é o mais legítimo até do ponto de vista do deputado e do senador. Se começar a partidarizar, se começar a fulanizar esses debates, as mudanças não vão adiante. A pessoa que está ali canalizando... A canalização do ativismo tem que ser em torno de pautas e não em torno de pessoas. É isso que é fundamental para a gente mudar. Mas qual reforma do judiciário em termos práticos? Eu já pautei ela, está completa. Tem STF, STJ, Ministério Público, TSE, tem toda a questão de envolvimento do judiciário em todas as suas cadeias, de seleção, de nomeação, de poder fazer o que você está reclamando. Mas na proposta do judiciário tem lá o que é. O executivo nomeia um juiz do STF e passa-se 2 anos, no próximo ciclo eleitoral vai ter um referendo sobre aquele nome, ou seja, uma desconfiança do poder representativo porque ele está falho. Então vamos jogar para a população referendar, como é em todo país do mundo. Isso está na proposta que está lá. Agora, se a gente só se mobiliza para tirar o Alexandre, a proposta que é de sistema acaba não caminhando, ou se caminha completamente deturpada. É muito mais importante que a população tenha uma visão mais granular do que de fato a governa, que é o sistema que a governa, é o sistema que a oprime. O senhor está pressupondo uma consciência muito ampla da Mas população. é o que é necessário. Mas a questão é se há crimes contra a democracia sendo praticados. Deixa eu jogar pro Holiday, que o Holiday ainda está quieto. Tem um debate. Holiday, vou problematizar mais um pouco em cima da fala do deputado. Eu vejo como se fosse uma janela de oportunidade que vai se fechar. Vai se fechar. Eu não consigo ser tão otimista com relação à reforma pelo Congresso se essa janela se fechar. Porque o único caminho para a gente continuar é a liberdade de expressão, o mínimo que a gente tem nas redes sociais. A imprensa é corrompida, podre, degenerada e ela trabalha como assessoria do PT e do governo federal. Se uma coisa dessas for pautada, judiciário, imprensa, legislativo na figura do Lira, do Pacheco, estão todos alinhados. Eu estou falando de 95% da imprensa demonizando uma PEC de reforma do Poder Judiciário. Eu não consigo enxergar nada além dessa janela que não seja o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu acho que tem um erro aí fundamental, tanto na visão do Adriles quanto na visão do Marco, aí, que acho que é uma questão temporal. Se nós falássemos de ir para as ruas em favor de um impeachment de um ministro do Supremo em 2015, 2016, era uma coisa. Porque você não tinha uma figura que personificava aquelas pessoas que estavam nas ruas e era um negócio absolutamente inesperado. Não se esperava que tanta gente fosse à rua, na época, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. E não se esperava que aqueles grupos conseguissem se organizar de forma orgânica como se organizaram. Hoje, se nós sairmos às ruas, nós vamos ter 2 problemas. Primeiro, reativar aquela força que nós tínhamos enquanto movimento. Quer dizer, aquela quantidade de gente, a gente não vai conseguir colocar na rua. O povo está com medo. O segundo ponto isso será necessariamente atrelado ao eleitor do Bolsonaro. Então, quer dizer, será que o Senado enxergaria aquilo como uma pressão legítima popular ou enxergaria simplesmente como o Bolsonaro ativando a sua militância? Tem que chegar o povo na rua. Mas é eles que nós vamos pressionar. Esse é o grande ponto. Entendeu? A questão é, se nós vamos às ruas em torno de uma pauta de reforma de sistema, que é o que o Luiz Felipe está trazendo aqui, nós vamos conseguir atrair muito mais facilmente o deputado do Centrão, o senador do Centrão, que vai ter uma dificuldade de enxergar uma partidarização nessa agenda. Veja, o próprio Gilmar Mendes, na entrevista dele para o Roda Viva, quando questionado sobre uma possível reforma do Supremo, etc., ele fez todo um discurso, precisa reformar isso, reformar... Não foi isso que ele disse. Ele disse, precisamos reformar diversas outras coisas, diversos outros problemas que nós temos no país, mas sim, podemos discutir uma reforma do Supremo. Então, veja, até alguns ministros admitem que
É possível reformar o Supremo. Mas se a gente continuar nessa toada de temos que ir pra rua contra o fulano, contra o ciclano, contra o beltrano, a gente vai ficar nesse ciclo infinito de polarização. Esse é o ponto. E não vai resolver o problema. Não vai resolver porque o problema está no sistema. Eu discordo fundamentalmente de você nesse momento, e do Príncipe também, nesse momento. Embora que a gente ia concordar mais hoje. Concordo com vocês, a questão que se coloca é a seguinte. Nesse momento, existem presos políticos no Brasil. Sim. Nesse momento, existem centenas de pessoas tornadas réis por uma canetada do Alexandre de Moraes. Perfeito. Que ceifou direito constitucional de um advogado fazer o argumento oral, colocou todo mundo como réu, que a gente tem uma coisa obtusa, que é o chefe do DSI. Decisão monocrática, o STF inteiro referendou isso. Então o problema é o sistema, não é o Alexandre só. Pela complacência, pela concordância com os desmandos do Alexandre, e o Alexandre personifica na figura dele todos os abusos e autoritarismos que estão sendo cometidos hoje no Brasil, a população a isso entende. A população tem medo de ir às ruas. A população tem medo de ir para a cadeia, como foram 1.400 pessoas naquela invasão. Como foram líder evangélico, cacique indígena, humorista, todos presos. A população sabe quem é hoje o detentor da possibilidade de ter uma ditadura do judiciário que já existe no Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Se os outros e demais ministros anuem, se o Congresso está de cócoras, se a imprensa é leniente, a população sabe disso tudo. Então, para colocar e mover essas pessoas, como bem disse o Marco Antônio, colocar o Bolsonaro para pedir as pessoas para as ruas, aí não interessa se o Senado vai confundir isso como bolsonarismo. As pessoas, aos milhares, aos milhões que seja, pedindo o impeachment de um ministro do STF, isso vai ter um impacto direto, não só em toda a sociedade, como o mundo político, como o Senado, como o próprio judiciário. É só argumentar bem. A gente quer o impeachment de um ministro chamado Alexandre de Moraes porque ele está cometendo barbaridades. A gente não está atacando a instituição, a gente não está atacando o STF. Agora, pedir uma reforma do judiciário que vai ser feita daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos. Deixa eu colocar um cenário hipotético aqui, ó, Adriles, faz favor. Não. É uma utopia. Aí você vai apodrecer na cadeia lá e o Alexandre virou imperador há muito tempo. Não como Dom Pedro II, mas como imperador autocrata. Mas olha esse cenário hipotético aqui. A gente tá falando que o povo tá com medo de ir às ruas, porque a galera foi presa lá, 8 de janeiro, etc, tá prendendo todo mundo. Não, muito bem. Começamos a ir às ruas contra Alexandre de Moraes, pedindo o impeachment dele. A manifestação vai crescendo, tá no momento de ascendência. No meio do processo de ascendência, prende o Bolsonaro. No meio do processo de ascendência, começam a prender os organizadores das... É melhor cair atirando, Holiday. É melhor cair atirando. Ele vai ser preso. Você sabe disso, ele vai ser preso. Vai se tornar inteligido. Ele vai ser preso, Holiday. O povo vai parar de ir pra rua. Será? Ou vai se revoltar? O líder da manifestação vai parar. Peraí. Vou passar 2 segundos pra Geisane, porque a Geisane, ela tá de rosa hoje, tá especialíssima hoje aqui do meu lado. É que, Geisane, no meu sonho... No meu sonho... Vai, a galera depois vai falar que sou comunista. Eu acordei feliz no meu sonho, pensando num Senado protagonista do ambiente político, e não judiciário protagonista do ambiente político. Eu acordei feliz, porque no meu sonho você tinha lá impedido um ministro que já cometeu, crimes de responsabilidade em série. É o serial killer dos crimes de responsabilidade. Exatamente. E assim, não dá para ser conivente com alguém que ultrapassou todas as barreiras institucionais, humanitárias. Pois é. E outra coisa que eu quero trazer aqui, para você comentar. 42 senadores pediram para visitar o Anderson Torres na prisão. Isso. A gente tem um sinal de que, se pressionado, a pauta monotemática de bloco, ela pode avançar. A questão é, existe um espaço para isso? E eu não vou insistir na pergunta, eu quero mais uma reflexão sua sobre a conjuntura atual, dentro do que o Holiday e o professor... Foi maravilhoso ver o debate dos 3, porque eu pude fazer uma análise sociológica do negócio que eu venho falando há muito tempo, que é esse o nosso problema. O problema da direita é que a gente acha que o nosso inimigo está na mesma base moral que a gente, e eles não estão. Nós já somos bolsonaristas, nós já somos negacionistas, nós já temos a fama
Se nós já temos a fama, calcemos então a cara e vamos à luta. O Bolsonaro, ele corre um risco enorme de ser preso. É melhor ele cair atirando. É melhor que haja, de fato, uma movimentação popular. Porque sinaliza, sim, alguma coisa. Ainda que a gente perca, no mínimo fica marcado na história de que uma parte da população foi à rua no começo da ditadura do Brasil e lutou por isso. Que se caia atirando. É essa que é a grande questão. E a direita não consegue perceber isso. Que a gente larga o osso muito rápido. Então vamos pensar a reforma. Não é que a reforma do sistema, como o deputado trouxe, seja menor ou algo do tipo. O que eu acho é que nós podemos fazer movimentos concomitantes. Não são pautas excludentes. Eu posso sim mobilizar lá dentro do Congresso, passando a reforma, para que lá na frente eu tenha uma coisa objetiva, concreta, de mudança. E ao mesmo tempo fazer uma mobilização popular. Porque se eu não tiver mobilização popular em nenhuma instância, a imprensa vai engolir a gente. Porque toda a pauta cultural é deles. Por que a gente apanha todos os dias dentro do cenário político? Todos os dias é um 7-1 diferente. Porque o cenário cultural é inteiro dos caras. Então, o cara que tá lá dentro do Congresso, que é um mal informado, às vezes o cara nem é mal intencionado, ele é só um mal informado. Ele vai ligar a CNN, ele vai ligar a Globo News e ele vai ver que é um bando de bolsonarista louco negacionista, que quer passar o quê? A reforma do sistema judiciário. Então é esse que é o nosso problema. A gente olha para o nosso inimigo e acha que ele vai ter a mesma hombridade, a mesma honestidade que nós temos com ele. E ele não tem. Então a nossa única saída, enquanto quem aparece ali enquanto liderança, porque a gente precisa de um líder, todo grupo precisa de um líder, é o Bolsonaro, é a figura do Bolsonaro. Em torno de pessoas. Isso é um erro da República. Não em torno de ideias. Isso, exato, Adriles. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O problema da política brasileira é essa. A gente tem um bando de partido que os brasileiros sequer sabem qual é a ideologia de cada partido. Ele não sabe o que é ideologia. Entende que é uma coisa muito complexa. Eu passar para ele uma reforma. Por que a gente está em ditadura agora? Porque dentro do Brasil a gente tem uma massa muito grande de pessoas que sequer sabem o que está acontecendo. As pessoas não são informadas. Sabe por quê? Porque não tem saneamento básico onde ela mora. Não tem o que ela comer. Ela não vai se ligar nisso. Agora, se ela conseguir ali por cima entender mais ou menos que existe um cara que é ditatorial, que está fazendo coisas que não pode, que está sendo autoritário. E que está uma ruína econômica promovida por essa gente, colocou essa gente no poder. É muito mais fácil. Essas pautas, elas sensibilizam mais, porque elas estão, de fato, numa superfície. Eu concordo com você que elas estão numa superfície. Se você tem a proibição de dizer que existe uma ruína econômica de um presidente que foi colocado lá, tirado da cadeia, que está empurrando o Brasil para um desastre econômico, aí as pessoas entendem. É isso que eles vão entender. É raso, só para finalizar, eu concordo que não é nem que seja raso, eu concordo que ela é muito rápida, é muito pequena perto do tamanho do nosso problema. Porque a gente mas tira... de uma discussão. Exato, a gente tira o Alexandre de Moraes, mas a gente entende que e os outros. Mas é um impacto. E o Senado. Mas é um impacto. Mas é simbólico, é uma construção simbólica. E é inédito na história da nossa República. Isso as pessoas conseguem entender, para que aí sim a gente consiga construir outras coisas. Eu acho que não são processos excludentes. Não, esse é o melhor ponto. O ponto é que os dois podem caminhar concomitantemente, em paralelo um com o outro. Agora, o jeito que se mobiliza pode atingir. Um pode macular o outro, se não for bem feito. Se Bolsonaro chama para fazer uma investidura contra o Alexandre de Moraes, eu acho que aí personifica demais o debate, está jogando demais a questão do jogo político, entre sobrevivência política de um versus o mandato do outro e vice-versa. Não acho positivo. Agora, se o Bolsonaro se levantar em nome de uma pauta, aí eu acho que... Exatamente. Ó, eu vou dar precedente para isso. Não é aqui do Brasil. Na França, teve exatamente a mesma coisa, no diferente contexto, é claro, quando Charles de Gaulle subiu. Ele foi aclamado pela população como um todo e ele falou o seguinte: não é por mim que vocês estão se mobilizando, é por uma nova Constituição. Ele criou a Quinta República Francesa. É uma nova Constituição, está aqui, ó, todas as mudanças que eu preciso ver no sistema. Mas depois de maio de 68, que era uma quebradeira enorme durante um mês. A Quarta República gerou um caos tremendo. A Quarta República gerou um mês de quebradeira em Paris. De Gaulle sobe com uma proposta. Fala assim, ó, eu represento essa proposta. Então, com isso, você consegue não só remover aqueles que são os desafetos,
mas você consegue reformar o sistema para você ter estabilidade política. Essa é a Quinta República de hoje. Você pode falar se está melhor ou pior, eu sei que tem mais estabilidade que a Quarta República. Então, porque o sistema... veio depois do caos. E eu posso... Nós não estamos tendo caos nas ruas. Posso compartilhar com o deputado que o meu segundo sonho é uma Constituição de 5 artigos. Esse é o meu segundo sonho. Ou 10 mandamentos. 5 artigos tá bonito, ó. Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, um para cada, direitos fundamentais, encerramento. Acabou. 5 artigos, Holiday. Sem muito inciso. 5 capítulos, tá bom? E dentro desses capítulos, só alguns artigos.